Olá, investidor, meu nome é Wagner Caetano, iniciamos agora o programa Na Mira do Trader, noite agradável aqui em São Paulo, quinta-feira, 21h33, 13 de abril de 2023, eu desejo saúde e paz a todos. Top Traders, a casa do investidor, professor Wagner Caetano, o melhor amigo do investidor. Muito bem, vamos começar os estudos falando do mercado à vista. Penso ser importante avaliarmos aqui a movimentação no semanal do Ibov, 5,59 de alta e o BOVA11, nós temos aqui 5,74, ambos. Vejam que movimentação interessante no BOVA11. Deixa eu deixar o gráfico mais limpo possível para que a gente tenha foco naquilo que é importante. Então, primeiro, houve uma bear trap, não foi tocada essa linha de retorno, pegou muitos vendidos de surpresa. Nós temos um ombro-ombro, cabeça, ombro-ombro, figura macro. Há uma simetria em V que fala em teste de 111,10 ainda no mês de abril, seja pela simetria em V propriamente dita, ou pela cunha acionada objetiva ao início da figura, subova 11. Quando eu chego aqui no Ibov, vejam só, BOVA 11, Ibov. Quando eu chego no Ibov, qual é o objetivo da cunha? 114,835, por isso o desafio vejo nos 115 mil pontos até o fim de abril. Então há também uma cunha vencida, que a gente tem um gráfico semanal, vou trazer para o tempo diário. Percebemos, além disso tudo, um ombro cabeça-alma invertido menor, neckline rompida e um pivô de alta acionado a 104,085, através de uma barra elefante de ignição que parte das médias, que é a barra de ignição clássica. Eu até comentei hoje no Instagram, dias 8 e 9 de março, a gente teve máximas ali a 106,721, 106,724. O mercado fechou levemente abaixo desse topo que deve segurar a onda. Agora, o mercado está relativamente distante da média pela barra que nós tivemos na terça-feira. Então é uma correção no tempo. E pessoal, na terça-feira, tanto estrangeiros quanto institucionais compraram. Deixa eu tomar uma olhada no meu Gatorade de laranja aqui. Compraram e compraram fortemente. Vejam lá nos stories e na live no Instagram. Então é um movimento, pode ter alguma correção no tempo, até no preço. Mas é uma situação mais favorável a comprar. Perfeito? Uma vez feita a introdução, eu vou prestigiar os nossos amigos do YouTube. Ontem eu acabei não lendo os comentários. Deixa eu deixar no... Deixa eu tirar o som aqui. Já tinha comentado antes que ia subir, o mercado ficou de lado. Vamos lá, estou ouvindo a minha própria voz aqui. Eu já tinha falado sobre isso. Deixa eu tentar tirar aqui. Deixa eu pausar e aí eu vou tirar aqui o som. Hoje muito conteúdo caprichado lá no Telegram, no Instagram. Então vamos lá, os comentários. Manacayan, parabéns pela leitura de mercado. Wagner Caetano, seguimos juntos. Abraços e bons trades a todos. Saúde e paz, queridos. Matheus Carneiro de Moura, uma semana abençoada, grande professora. Você também, toda a sua família. Beagle Ping, professor, acerto extraordinário, lucro forte no bolso, gratidão. E o Zé Carlos Oliveira... Valeu, amigo, like 59. Zé Carlos, Beagle, Matheus, Manacayan, alunos queridos que estão sempre com o professor na caminhada do dia a dia. Somos irmãos de batalha sempre na luta. E aí eu vou prestigiar, claro, os amigos que escreveram no Flash de ontem. Então vamos lá. Pô, que maravilha, meu grande amigo... Grande mestre, boa noite, até trocamos e-mails ontem, é sempre um prazer muito grande. É bom, muito bom estar nesse canal onde temos sempre otimismo e bom humor. Cada desafio cumprido é um gol e vamos bater mais um desafio, se Deus quiser, agora no mês de abril.
fundamentos e gráficos indicam os 115 mil pontos. E o fluxo começou a apontar para o mesmo lado. Pico de inflação na Europa, pico de inflação dos Estados Unidos, no Brasil. Dólar abaixo de R$5 na Moscou, 126 mil pontos estão perto, vai ser em maio. Parabéns e obrigado por tudo, todos os dias. Alunos maravilhosos como você, Giovano, Felipe Falcão, pernambucano como eu. Grande abraço a Patrícia, Solange, Zé Carlos, são a nossa razão de ser. Zé Carlos, deixa aí o like, 47, ontem foi 59, muito obrigado, querido. Vamos ver como que a gente pode atender aqui a Solange. Olá, professor, por gentileza, poderia analisar Cyrela, Emiglu e Cielo aqui e agora, como tinha aquele programa lá onde participava o Gil Gomes. Os futuros americanos como estão, praticamente de lado aqui. Então vamos lá. Cyrela, Emiglu e Ciel. Cyrela é uma das frentes prediletas do meu amigo André Moraes, um dos profissionais que eu mais respeito na Bolsa de Valores, um gentleman, educadíssimo, gentil. Mesmo na época que eu era atacado lá no Infomoney, ele sempre se manteve sereno, ético, muito sério. Engenheiro civil como adora o setor imobiliário, eu sei que ele tem preferência, ou uma das suas prediletas é Cyrela. Vira e mexe, assisto as lives do André. É um dos ativos de maior qualidade do setor. No semanal a gente percebe uma barra forte que parte das médias deve romper um pivô de alta a 16,76 no semanal. Então uma situação de compra, Solange muitas vezes pede os objetivos. 20,63 é um alvo importante para o curto prazo. E aí nós teremos a seguir Cielo. Cielo é um caso à parte. É aquela história que o professor fala. Tem o padrão da alavanca no semanal, sem dúvida nenhuma. Se eu fosse obrigado a operar o ativo, eu escolheria operar na ponta compradora, mas não seria, por exemplo, uma opção, ela não entraria, digamos, numa carteira nova, mas entre a compra e a venda, mas assim, de longe eu preferiria a compra. Ela tem um lance aí que muitas vezes ela é inversamente proporcional aos juros, né? Então se começar, até por razões óbvias, se começar a cair os juros, aí eu não sei até que ponto o ativo será uma boa, né? Mas pelo menos para um tiro curto, eu prefiro essa ação, para quem opera nos Estados Unidos, faz parte de uma das nossas carteiras. Eu acho que PagSeguro, ela parte aqui numa fase embrionária, está rompendo inclusive uma resistência importante, 8,80, enfim. É uma preferência, mas não significa que eu não operaria se ela operaria, mas não escolheria. Aí nós chegamos em Emiglu. Emiglu 3. Magazine Luiza para nós sem novidades, né? Rumo aos R$5 aí na virada de abril para maio, que é esse ponto exato aqui do dia 4 de novembro, 501. Primeiro objetivo 467, claro que vai ter que romper o 467 com propriedade de forma razoavelmente convicta. E o teste dessa LTB deve ficar para o curto prazo, semana que vem. Cumpriu o W, né? Ela veio aqui, tocou 3,99. 3,97 quase o fez. E a tendência é que rompa o 3,99, ele passará a ser suporte pela inversão de polaridade da análise técnica e é uma região que projeta aqui o 467, cujo rompimento projeta 501. Então uma bela situação de compra para esse ativo, ok? Patrícia TK, professor, pode analisar a Grendene, claro, ela rompendo 764 em pivô de alta, gosta desse ativo, obrigada, bons negócios, gosto. É um setor extremamente interessante. Até há pouco tempo nós tínhamos uma representante, eu acho que era a própria Grendene. Essa ação, Patrícia, já é aquela que está em tendência de alta, né? Ela tem feito topos e fundos ascendentes, acionou um pivô no rompimento de 7,41 no dia 11 e acima de 7,77, máxima do dia 14, tem um amplo espaço para subir a 9,50. Então gosto do ativo, me agrada, situação ampla e francamente favorável à compra, ok? E você falou aqui dessa região, né? Ela rompeu um pivô, né, aqui embaixo,
fundo, topo, fundo. Né? Eu não concordo com alguns profissionais que falam que o pivô é só esse primeiro movimento lá embaixo. Se ela rompe se ela tem um movimento, por exemplo, aqui, né? Dia 23 de março, fundo. Aí dia 31 de março, topo. Fez um fundo dia 3. Rompeu o topo em questão 7,41, pivô. E o 7,64 especificamente, eu estou vendo aqui o 7,77 como um pivô importante, fica até mais claro para mim. Talvez você use gráfico ajustado por dividendos ou não, enfim. Mas a grande questão é 7,77, 7,81 e 7,70, aqui 7,81, 7,71 e 7,77. Rompeu a alva 9,50. Ok? Gosto do ativo. Giovano Augusto de Oliveira, grande professor, sensacional o seu raciocínio de mercado. Parabéns, aprendo muito com você. Abraço meu e do Grêmio Porto Alegrense. Abraço a todos os gaúchos. Meu primeiro treinamento, eu já falei algumas vezes, foi ministrado no maravilhoso estado do Rio Grande do Sul. Eu adoro o Rio Grande do Sul. Pelo menos uma vez por ano a gente vai a Gramado. Me receberam muito bem, o treinamento foi no Hotel Holiday Inn. Já fiz muitos trabalhos em parceria com a Nelógica no passado, que é do Rio Grande do Sul, também com o grupo LS, né? Antes Leandro Stormer, Liberta. Então, o meu grande abraço a todos os torcedores do Caxias, do Juventude, abraço ao Vlad, que é de Caxias, Thiago Bizzi, e para os torcedores do Grêmio e do Inter. Ok? Um estado apaixonado pelo futebol, de pessoas maravilhosas. Felipe Falcão, vamos saindo do sul, vamos lá para o Nordeste. Viva o Brasil, viva o Nordeste, viva Pernambuco. Eu sou pernambucano por parte de pai, tenho muito orgulho disso. O Felipe é um amigo que a gente tem, que dá a honra da sua presença. O que diz nosso caríssimo e querido amigo professor, por gentileza? Sei que insisto nesse ativo, não tem problema nenhum, você é bem-vindo, é um prazer poder atender, mas sua opinião vale demais para o complemento das minhas análises. Que honra, fico muito feliz, querido. Então solta uma para a R3, um forte abraço do aluno pernambucano como eu. Eu sempre falo isso, né? Felipe Falcão, querido amigo pernambucano como eu, viva o Nordeste. E ontem o Wagner Love, que já jogou no Corinthians, jogou muito bem pelo Sport Recife. Quando teve aquela final da Copa do Brasil, Carlinhos Bala jogou pra caramba, encarnou. Tava uma mistura de Edilson com Edmundo. Carlinhos Bala só faltou voar e falar javanês, né, naquele jogo. Eu estava lá no Recife, na final. O primeiro jogo foi 3-1, um gol no finalzinho. Aí o Mano Menezes era o treinador do Corinthians. E aí o Carlinhos Bala comeu a bola, principalmente no segundo jogo. E o Sport foi merecidamente campeão da Copa do Brasil. Eu estava naquela semana toda lá em Recife trabalhando com muita honra, uma vez que o trabalho é uma dádiva. Então, queridos, vamos falar de AR3. A AR3 é uma ação que nós temos em carteira. Hoje eu fui à feira comprar umas frutas com a minha família, uns legumes. A gente comprou peixe também, comemos lá em yakisoba. E antes de ir à feira, eu estava falando com um amigo sobre a Eri, né, que a Eri é um dos absurdos aí que a gente tem na bolsa. Uma lista dos maiores absurdos, ativos mais descontados, a R13 estaria dentre elas. E ela parece, né, pelo menos parou de cair. A R3 parou de cair, pelo menos. Está com as médias cruzadas em modo compra, com as bandas justapostas. Vamos colocar aqui indicadores. Vamos colocar volume para a gente ver como é que está o volume. Um volume razoável. Ele teve alguns... Sabe o que me chama a atenção, Felipe? Ela teve um período com volume e o ativo de lado. Isso reforça a ideia de acumulação. Provavelmente vai romper o 1,45 e buscar
1,73 logo menos, isso é coisa para curto prazo. Né? Então essa história de eu ativo operar com volume no range limitado me passa realmente uma ideia de acumulação. Perfeito? Maravilha. Então agora eu vou fazer os ativos fixos ITSA4, que é Itaúsa. Bom, Itaúsa ela vai no ritmo devagar e sempre. Temos aqui um mastro bandeira, formato flâmula, eu desenhei o triângulo, médias cruzadas em modo compra, rompeu a LTB. Ela vai corrigir no meio do caminho, mas é ativa aí para 9,60 na virada de abril para maio. Né? Essa que é a ideia que nós temos para a Itaúsa. Deixa eu trabalhar com aquele site do meu amigo Carlos Martins. Já fomos muito próximos assim na época da Expo Money. Hoje não faz realmente um tempo que eu não falo com meu amigo Carlos Martins, mas é alguém que eu admiro muito. unibroker.com.br/ibov. Se tem algum destaque aqui. A Vale, né, foi a vilã, entre aspas. Petrobras na ponta compradora. IRB subiu forte. MRV. Eu acho que a gente pode falar de MRV como destaque. Eu falei sobre ela ou no Telegram, no Instagram. As prévias operacionais de MRV, elas são animadoras para todo o setor. Né? Ela está prestes a romper o pivô que a gente anunciou lá atrás, a 7,93. Aí ela abre caminho para 10,60. Deve fazê-lo. Né? A gente pode colocá-la como destaque. Hoje eu falava com um amigo também sobre HBSA3, que eu comentei lá atrás, o ativo está indo embora. Né? Ainda tem mais espaço para subir, eu falaria como destaque. Agora, IRBR. Falar que IRBR é destaque é forçar um pouco a barra. Não é uma ação que eu, de verdade, assim, que eu compraria, que eu acho que faz sentido, ainda mais com tantas opções que nós temos no momento, né? Então, é o meu pensamento. E aí, vamos lá, YouTube 4. Deve subir aos trancos e barrancos, pelo menos rumo a 26,86. Alvo para o pessoal de guerrilha, swing traders mais curtos. Só que aquele negócio, pessoal, acima de 26,86, eles já projetam a máxima marcada em novembro, 30,39. BBDC4 nós temos em carteira. Outro dia o aluno me escreveu no final de semana, ele falou, caramba, professor, primeiro que você trabalha muito, né, de manhã, à tarde, à noite, de madrugada. Como é que você faz com a voz, né? Faz YouTube, Panorama, Reader, mais de um Reader por dia, Instagram. Eu não tenho feito nada, pessoal, só que eu acho que primeiro é o hábito, né? Segundo, a gente toma aí alguns suplementos, como a coenzima Q10, maca peruana ajuda, né? Levedura de cerveja, aquilo que eu falo nas imersões. Eu tomo própolis também em cápsulas, isso daí ajuda bem. Centrum, né, ajuda. Procuro razoavelmente manter uma boa alimentação, apesar que muitas vezes eu vou almoçar 4, 5, 6 horas da tarde, mas acima de tudo o sentimento de dever cumprido é um grande estímulo. Então, rompeu 13,45 pivô de alta, está deixando uma LTB para trás. Né? O ativo precisa rasgar realmente 2, 3 candles aqui, digamos assim, para espantar os ursos, encurralar os ursos de plantão. BBAS3, Banco do Brasil, movimento absolutamente histórico, formidável, de livro ontem. Ela tem simetria macro de alta, simetria mais curta, grande volume, quer dizer, para entrar agora é complicado que distanciou da média, mas dá para ir administrando. Mesmo que ela corrija, a força predominante ela é compradora. B3SA3. Muita gente comentou, né, sobre esse meu racional do W curto com eixo
a 11,07, aí teve o alvo aqui a 11,90 e 11,90 falhou no rompimento. Pessoal, primeira batida, né? A briga está justamente no eixo do W para subir rumo a R$13. Quem sabe no final da próxima semana e início da outra. Aí nós teremos aqui na tela a Petro 4, Petrobras. Petrobras é uma outra que aos trancos e barrancos vai com força positiva. Não é um setor que me agrada no momento, mas a gente não pode negar que ela tem um viés de alta, mesmo que a volatilidade histórica seja mais baixa, que seja um movimento até um pouco moroso, e essa LTB, uma vez vencida, pode acelerar levemente o movimento de apreciação de preço. Não que vai explodir o ativo, salvo alguma coisa muito nova aí que não esteja no radar, mas deve ser um movimento lento, porém contínuo. E Vale, né, puramente pela razão do minério, ontem e hoje sessões baixistas. Continuo acreditando no ativo como uma ação de guarda importante que será protagonista desse movimento de recuperação do mercado. Não acho que feche esse gap. Amanhã mesmo eu penso que ela começa já um movimento de recuperação. Mesmo que abra sem muita força, deve ganhar fôlego ao longo do dia. Ok? Essa semana eu fiz carteira varejo, né, pela última vez, aí fiz desafios, porque a varejo é hipotética. Lá no Telegram Ouro e Pocket, eu vou fazer agora a carteira nacional. Ok? Eu faço a nacional, depois faço as bolsas americanas. Então vamos lá. Aeres eu já fiz, Alço 3. Alço 3, nós tínhamos BR Mall, teve aquela sinergia entre as empresas. Passamos a ter Alço 3. O ativo trabalha com excelente volume, ponto número 1. Ponto número 2, topo fundo acionou um pivô ao romper 18,55 e tem um eixo aqui, praticamente o centro de uma simetria que fala em R$22, R$23 na virada de abril para maio. Fantástico. A Mar 13, eu prometi falar sobre o ativo hoje, né? 3 ou 4 pessoas me pediram no Instagram. Eu acho que tem vida para a Mar 3, pode se multiplicar por 2, 3, 4 vezes sim. Bandas de Bollinger justapostas, o volume melhorou, médias cruzadas em modo compra. CEMIG é um dos grandes acertos dos nossos portfólios. Não vale a pena, tem uma nuvem negra, árvores e floresta. Olhando só as árvores parece topo, mas tem todo o contexto. Eu não vou dizer que seria um ponto bom para entrar agora, mas eu acho que dá para seguir comprado no ativo administrando para quem está no barco. Agora para novas entradas não. Aí tenhamos o bom senso também. Chegamos em Ecor 3, por que a Ecor disparou? Pessoal, ativos como Ecor são ações de fluxo, que refletem responsabilidade fiscal, ideia de pico de inflação. Então só o fato de pequenos sinais de melhora, de robustez, de governança, esse movimento de alta nem começou para o ativo. Então ela não é uma boa, ela é uma ótima, né? Principalmente porque rompeu um pivô no semanal a 5,63. Tem espaço para escalar pelo menos até R$8 no curto prazo. Muito, mas muito espaço para subir. Ok? Uma ação que se for a R$9, por exemplo, no horizonte de 3 ou 4 semanas, não seria uma surpresa. Quase 50% aí de alta eu acho possível sim. Lojas Renner. Renner é um caso à parte. Ela é uma situação um pouco exótica de mercado e ela vai engrenar, na minha opinião, né? Ela tem a ideia aqui de uma correção depois da estrela cadente e tal, mas esse ativo ela precisa, digamos assim, criar uma ideia de um DNA bullish, porque ela não consegue, mesmo em momentos que o mercado está mais favorável, desenvolver um movimento consistente. Professor, qual seria um sinal? Seria o rompimento da CLTB de forma robusta e convicta. Né? Então eu acho que nesse caso, deixa eu
Deixa eu ver um negócio aqui nesses candles, vou deixar esse volume um pouco mais discreto. Então o Renner é um caso mais complexo. Eu vou deixar um verde aqui bem claro. Deixar um verde mais clarinho. Deixar o volume um pouco mais discreto aqui, acho melhor. Ok? Então é isso. No caso de Marfrig, ativo inversamente proporcional ao dólar. Entendo que está muito descontado, mas talvez a gente é uma das candidatas à troca. A gente nem vai fazer as trocas acima de 115 e 116 mil pontos, que talvez seja o momento de surfar com a carteira que estivermos até os 126, e acho precipitado fazer antes dos 110. Ela é uma das candidatas, apesar de eu achar a ação fantástica, ela tem que provar. Mas ela caiu porque ela é inversamente proporcional ao dólar, que é exportadora. Parte do movimento sim, mas não totalmente. Ok? Neogrid é um caso de... Eu tinha um parceiro, todo mundo sabe do Johnny, né? Então, quantos jantares, né, ali no Paris 6 com o Johnny gosta lá do Lelis, Trattoria, Paris 6, e nós íamos daquela churrascaria Novilho de Prata, ali no extremo sul de São Paulo, perto de Ipiranga, Jardineira. E o Johnny sempre vinha com a história, professor, turnaround, né? Turnaround é virada, inflexão, ele gosta desse termo. Hoje o Johnny trabalha com mineração de Bitcoin lá no Paraguai, tem uns negócios aí na área de energia eólica. Tá trabalhando também com os carneiros lá sul-africanos, que são raças que se adaptam bem ao Brasil. Ele é um multi-empreendedor. Johnny foi meu aluno das primeiras turmas lá da época da Expo Money. Hoje é um bom empresário, um cidadão de bem acima de tudo. Então, no caso, eu falei com ele na sexta-feira aí da Páscoa. Ele falou, Wagner, Neogrid turn around. E é isso, né? É uma ação que está virando, ela saiu aqui de R$1, já subiu 50%. Lembra que eu falei, mês de abril vai ter ativo subindo 30%, 40%, 50%, e tem potencial para muito mais, para R$2, R$3. Né? Nós temos em carteira e assim seguiremos. Pague menos, eu acredito que seja um caso que vai materializar algo parecido com o Neogrid, pega numa fase embrionária, eixo aqui a 3,24, tem um alvo curto a 3,71 T1, mas acho que vai bem além disso. Daí nós chegamos em Pomo 4, né? Pomo 4 foi um caso de turnaround. Ela deixou para trás aqui um canal de alta e tem grande espaço para subir. É como Semig, não... Mesmo a gente, por exemplo, o Marco Polo é 99% de certeza que a gente vai seguir até os 126 mil pontos. Né? É uma das poucas que eu tenho praticamente certeza. A Redor é uma ação fantástica. Empresa bem administrada, ousada, faz fusões, aquisições. Tá muito barata, né? É uma ação que deve dobrar ao longo do ano. Até as festas aí, janeiro, fevereiro, na minha visão. E Home é ouro. Eu sou suspeito para falar, fui profissional do setor industrial durante 10 anos. Até hoje tenho muitos amigos, colegas, parentes na área, topos e fundos ascendentes. É uma ação de guarda do portfólio. É uma outra que, assim, a chance da gente seguir com ela até os 126 mil pontos é de mais de 90%. Quando o mercado tiver 126 mil pontos, provavelmente ela vai estar acima dos 20. Ok? Então é isso aí. Muito bem. Bolsas. Falar de bolsas na Ásia, Europa, Estados Unidos. Eu acho que ficou bom, né? O volume assim mais discreto, tal, ele fica visível, mas ele em nenhum momento atrapalha o nosso trabalho, coisa e tal. Então a bolsa de Xangai ela passa por um processo de correção no tempo, né? Sem novidades, deve seguir em alta. A bolsa do Japão é uma maluquice total. Já está com data aqui do dia 14, rompendo máxima recente, fundo, topo, fundo. É uma aula de análise técnica. Small 11, uma forma simplificada de compilar, né, ações
de menor porte, mas com grande potencial. Então é praticamente aqui um pullback na cabeça do pivô. O IF inicia uma correção absolutamente normal na parte alta do movimento. O índice do setor imobiliário, idem, né, rompeu uma região importante de resistência a 702,81 e posteriormente 719,59. E aí nós temos o IMAT, né, que foi o grande vilão de hoje. Professor, há um pullback nas médias? É o que tudo indica, o W continua válido ainda, né, porque tem 2 pregões levemente abaixo que você simplesmente neutraliza, anula, esquece da figura, não é assim? O índice de energia muito forte, o que é um ótimo sinal. Sinal que o dinheiro esperto está migrando para ações de qualidade, aí depois ele começa, digamos assim, espraiar-se para ações, até mesmo as mais controversas. O índice de consumo é uma leve decepção o fato de não ter permanecido acima de 2.675, mas está levemente abaixo, médias cruzadas em modo compra, como diz a garotada, por enquanto está tudo dominado. O minério de ferro ele é problema ou solução? Eu acho que o minério de ferro é solução. Porque se ele começa a rasgar esse gráfico para cima, ele puxa a Vale, Gerdau, Goal, CSN, Seminhos e Minas, que juntas têm um peso muito grande no índice. Ok? Aí nós temos o petróleo Brent negociado na ICE em Londres. Ele luta brevemente aí na parte alta da movimentação. Não tem nenhum sinal de topo. Eu jamais entendi que iria fechar esse gap pós-OPEP. Eu vi muita gente falando bobagem por aí nas redes sociais, o petróleo vai descer, vai derrubar a Petrobras, derrubar o mercado. Da onde tiram isso, né? Você tem uma região no gráfico de outrora resistência, agora suporte, inversão de polaridade. E aí nós temos os títulos americanos de 10 anos que estão uma semana de lado e assim devem permanecer. Qual que é a minha visão? Haverá manutenção de juros dia 3 de maio. Na próxima reunião no Brasil, também a partir de junho, o primeiro corte de 0,25, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Índice de tecnologia Nasdaq apoia-se na média para continuar subindo respeito ao topo anterior. O S&P fez um movimento idêntico, né? Praticamente quase um pullback aqui na cabeça do pivô, mas o topo, que é um pouquinho mais alto, segurou o ímpeto vendedor. E o Dow Jones firme, forte, pujante, vingador, rompendo o LTB. Queridos, aí nós chegamos no índice do medo, Volatility Index VIX, que faz um movimento mais óbvio, mastro bandeira de baixa. O BZQ, inversamente proporcional no mercado vezes 2, está lá no chinelo, né? Fez aqui um típico mastro bandeira de baixa, não tem sinal de fundo consistente que preocupe nada do gênero. E aí nós chegamos no EWZ, ETF brasileira, negociado em Nova York, gap, distância de média, correção no tempo, aproximação entre média e preço, movimento natural. No semanal, alta de 8,23, faltando ainda o pregão de amanhã. Europa, não é novidade, Reino Unido, a bolsa diferentinha, rompeu a LTB, tem espaço para testar e até romper as máximas recentes. A maior bolsa da Europa, um novo pivô de alta, rompeu 7399 com 59, Eurostock 50 segue firme e forte aos trancos e barrancos, estilo caminhão subindo ladeira. Índice DAX idem. MME, que mede fluxo para mercados emergentes, uma boa, talvez a melhor notícia de hoje, uma barra que parte da média robusta, neutraliza o topo duplo, que era uma preocupação de muitos e assim deve seguir, especial pelo fato de ter rompido o 1.004,30. DXY, o dólar contra uma cesta de moedas, não há sinal de fundo, e sim há um pivô de baixa acionado, uma vez perdeu 101,993. Bovespa em dólares, mega, ultra, blaster, hiper, descontado. O mercado está muito, mas muitíssimo, muito barato mesmo para os estrangeiros. E nós chegamos num ponto chave, que é a linha que conecta os topos de 4 de novembro de 2022 e posteriormente 2 de fevereiro. Seu rompimento colocaria o Ibovespa em dólares em um bullish, território permeado por touros, para simplificar. Agora, a distância em relação à média de 21
naturalmente abre espaço para algum nível de correção, seja no tempo ou no preço. Né? Abre, pessoal, isso daí é indubitavelmente sim. O caso do BOVA11, está na região do topo anterior, o IBOV, como eu comentei. Aí nós temos o DI1 F25, não tem sinal de fundo, simples assim. O mais provável é que trabalhe assim de forma lateral, com leve viés de queda. E aí nós vamos chegar no mini dólar. Mini dólar tem sinal de fundo assim constante. Tem uma pausa, vendidos realizando lucro, linha de retorno, mas fechou até abaixo. Né? Talvez ele não mergulhe no curto prazo, mas ele abre aqui um espaço, né? Talvez para um leve repique, depois para a continuidade do movimento. Ok? E aí nós chegamos no mini índice. Não tem esse gap. Provavelmente o TradingView vai demorar um ou outro dia para corrigir, se corrigir, né? Amanhã eu vou mostrar para vocês como é que é o gráfico certo aqui, porque no broadcast já está certinho. Então o mini índice tem grande volume, ombro, cabeção, ombro invertido, pivô de alta, que foi rompido, percebam, né? O pivô de alta ele foi rompido aqui ao ficar para trás 104,675. Então nós temos uma barra elefante, não tem esse gap, é importante falar. Na semana vai dar distorção por causa desse gap que não existe. Mas vejamos, por exemplo, aqui um gráfico de 30 minutos. Né? Hoje ele trabalhou num spread de certo modo limitado, né? 108,215, 109,400. Então eu acho que é uma situação para continuidade da alta, uma vez que é um movimento prévio. É a minha interpretação. Né? E aí, infelizmente, o milho ele não está encontrando fundo, mas eu acho que o fará em breve. Está distante de média. Quando repicar, vamos tomar nossa decisão sobre manter ou não a commodity. Então, um forte abraço a todos. Amanhã estaremos juntos. Professor, você falou que ia ser uma semana de forte alta. Você acertou. Né? Eu falei entre 4... Para vocês terem uma ideia, eu falei que na semana subiria pelo menos entre 3.500 e 4.000 pontos. A gente está falando aqui, vamos fazer as contas só até quinta-feira. Imagina que tivesse fechado a semana hoje, né? 106,457, menos o fechamento da semana passada. E falando que eu tava louco ainda, né? Ó, 100.821. 5.636. Então, eu falei que no mínimo entre 3.500 e 4.000 pontos está aí. Né? Ainda tem o pregão de amanhã. Então, é uma barra importante. A simetria em V deve falar muito alto, trazer o preço aos 115.000 pontos até o fim do mês. Forte abraço a todos. Seguimos juntos que juntos somos mais fortes. Top Traders, a casa do investidor.